Olá, meu povo, seja bem-vindo ao meu canal. Eu me chamo Tato Andilo e aqui estamos para conversar sobre as coisas do nosso querido Candomblé. E, em primeiro lugar, eu gostaria muito de agradecer aí os inscritos. Passamos de 2.300 e poucos inscritos e eu fico muito feliz de saber que as pessoas gostam do que eu falo, né? Acreditam naquilo que eu falo, me seguem. Isso é muito legal, muito significativo e é para isso que serve esse canal, para a gente bater um papo e falar sobre as nossas coisas do Candomblé, não é isso? E hoje, mais uma vez aqui, estamos aqui para bater um papo, raciocinar sobre as coisas que a gente tem visto e tal, e vamos ao vídeo de hoje. Essa semana que passou, eu estava vendo um Instagram, né? Aí passou um videozinho, aqueles videozinhos que as pessoas falando que a Umbanda tem isso, a Umbanda isso é do Candomblé, isso é da Umbanda, isso é do Candomblé, essas coisinhas, sabe? Eu fico bobo como tem gente que desmerece as coisas da Umbanda no Candomblé, ou melhor, desmerece as coisas que a Umbanda usa, que são pretensos do Candomblé, mas as pessoas do Candomblé que fazem essa crítica não se furtam de usar a Umbanda para louvar seus catiços, aí fazem seus defumadores cantando cantigas de Umbanda, né? Aí louva seus caboclos de pena cantando as cantigas de Umbanda. Mas na hora de criticar a Umbanda, que a Umbanda não pode usar de já, tem que usar de jarim, que não tem isso, que não tem aquilo, eu acho isso uma grande bobagem que eu vou te contar. É uma coisa que, eu posso usar porque eu sou maioral, porque tem muita gente do Candomblé que se acha maior, né? Acha maioral. Acha porque é do Candomblé, tá acima de quem é da Umbanda. Assim, na minha opinião, então tudo é o mesmo patamar. E tem muita Umbanda aí trabalhando, fazendo as coisas pelos outros, muito mais do que o Candomblé. Tem muita ostentação no Candomblé. Tem muita gente enriquecendo em cima dos outros do Candomblé, oferecendo mil coisas, né? A Umbanda, ela tem também seus marmoteiros, como tem em todo lugar, mas ela também é um lugar de paz, de amor, entendeu? Um lugar que as pessoas vão, é humilde, a humildade realmente é um dos princípios da Umbanda, o que não se vê no Candomblé, né? O Candomblé é uma coisa de ostentação, de roupas luxuosas, casas lindíssimas, filmagens, agora é mesas, aquelas mesas de bolo que parece debutante, né? Pô, é uma coisa incrível. O Candomblé chegou num patamar assim de festa de salão, de clube de salão, né? De salão de clube, desculpa, falei até errado. Ninguém se... Aquele negócio de servir arroz, maionese, farofa e frango, né? Que foi a comida, a matança da sua obrigação. O cabrito, o nego não quer mais, né? O que quer botar comidas, carnes assadas, suflês, escondidinhos e não sei o que lá. Cada um é só um comentário. O que me traz aqui nesse vídeo não é isso. Foi um comentário dessa pessoa que fez esse vídeo, e um cara novinho, o cara não tem nem vivência de Candomblé para falar o que é de um, o que é de outro. Pela idade dele não tem vivência de nada. Ele começou agora e quer fazer um videozinho para viralizar e ganhar um monte de like, um monte de curtida no Instagram, no Face, seja onde que foi. Mas ele foi muito infeliz numa coisa que ele falou. Ele frisou assim, só é de orixá quem é iniciado no Candomblé. Pô, cara, onde que tá isso? Onde está escrito isso? Você é de orixá, de vodô, de inquice desde a hora que você nasce. Você não depende do Candomblé para ter o santo que você tem na sua cabeça. A religião, ela consagra esse santo na sua cabeça. Ela une, ela faz acontecer. Ela te consagra, né? Sacraliza a sua cabeça e seu corpo na religião para você ficar pleno com o santo que você tem. Mas o santo é seu, está dentro de você, é seu DNA, nasceu com você. Você não precisa entrar para qualquer tipo de religião para esse santo fazer parte de você, ser a sua parte da sua alma, do seu espírito. Isso é ledo engano de quem fala uma besteira dessa, que você só é de orixá quando você raspa santo. Pelo amor de Deus. Tem tanta gente que é de santo
que nunca frequentou o candomblé, meu finado pai mesmo, era de Nanã com Oxóssi, só que o Oxóssi era caboclo, meu pai era de Umbanda, que tem a Cabana Santana, que até hoje está aí, resistindo, e fundada em 1956. Está aí resistindo. Meu pai nunca foi feito. Meu pai era um homem de Umbanda, ele foi feito na Umbanda, consagrado na Umbanda, e o caboclo dele era um caboclaço, seu Tupinambá. Meu pai nunca foi a candomblé para ter herê. Meu pai tinha um herê dele, meu pai tinha um caboclo dele, meu pai tinha uma cabocla que dificilmente vinha, cabocla Guaraciema. Nanã nunca viu na cabeça dele, mas ele fazia agrado. Tinha um caboclo, João da Mata, que era um traçado, eles falavam que era um boiadeiro, né, traçado. Então, quer dizer, as pessoas têm que pensar um pouco mais antes de fazer alguma crítica, falar alguma coisa, porque às vezes vai de encontro, de encontro que é verdade, e aquelas pessoas que estão buscando nisso, num vídeo, num bate-papo, se espelhar alguém para aprender e ter uma boa referência, se perde por causa de um vídeo mal feito desse, dizendo que a pessoa só é de orixá quando ela é iniciada no candomblé. Por favor, você é de orixá, você é de inquice ou é de vodum, desde que você nasce. Isso é seu, direito seu, é sua estrela. É sua estrela. Pertence a você, Deus lhe deu. O seu destino é seu. A sua sina é sua. Não precisa de ser iniciado no candomblé para você ser de qualquer santo que seja. Eu conheço muita gente que nunca precisou do candomblé para ter santo firme e fazer acontecer, né? Então, o que eu queria falar era isso, um vídeo curto, mas essa coisa das pessoas fazerem uma crítica que a Umbanda não pode isso, geralmente a pessoa do candomblé que faz, né? Geralmente não, sempre. Que a Umbanda não pode isso, não pode ter adjá, que a Umbanda não pode ter saia rodada, que a Umbanda não pode ter isso, não pode, não tem pano de cabeça. Existem várias vertentes como existe no candomblé. Eu conheci a Umbanda aqui do meu pai e da minha mãe. Minha mãe veio do Nagô. Minha mãe foi raspada no Nagô, minha mãe. Minha mãe morreu com 86 anos de idade e mais de 70 de iniciada. Isso eu já cansei de falar a história dela, que foi feita pelo era conhecido como seu João do Diabo, um cara do Nagô Xambá em São João de Meriti. Tem gente viva ainda, como Eduardo Juberu, que conheceu, que foi genro dele na ocasião que minha mãe era de lá, entendeu? Então incorporou a Umbanda da minha mãe, o candomblé, eles se casaram e virou a Umbanda que eu conhecia como o Molucú. Então vamos parar com esses videozinhos de desmerecer uma coisa ou outra. Se o candomblé precisa muito da Umbanda quando quer fazer seus cultos, a seus catiços, as suas entidades da rua ou das folhas que não são do candomblé. Porque não veio orixá nenhum, veio da África, inquice nenhum, vodú nenhum, veio da África com seu caboclo, seu preto velho, sua pombagira e seu exu debaixo do braço, não. Isso é mitologia brasileira. E quem soube explorar isso muito bem foi a Umbanda, tá? Esse culto nasceu da Umbanda, entendeu? Esses cultos, essa propagação, porque nunca existiu no candomblé das casas tradicionais, culto a qualquer entidade que não fosse divindade, que não fosse inquice, orixá ou vodum. Não é isso? Então era só isso que eu queria falar hoje. Se você não é inscrito aí, peço para você se inscrever, para a gente ficar em evidência na internet. Dê um like, curta, compartilhe, né? Se você curtir, fica legal também, mas vai de seu critério se você gostou ou não do vídeo. Eu demorei a gravar porque eu estava com Covid, agora que eu dei uma melhorada, graças a Deus, e vamos em frente que vem muita coisa boa por aí, tá bom? A benção de todos, muito obrigado, um grande abraço e até o próximo vídeo.